Se você pegar um texto em português agora, jogar para o inglês e jogar de volta, ele não vem 100%. Pô, a Bíblia teve 60 traduções. E a gente não está falando de um português para inglês, que é uma língua simples, assim. Está falando de latim, hebraico, aramaico, que é uma língua muito mais complexa. Então, o ódio de 2000 anos atrás virou um rancor agora. Então, assim, quando eu vou buscar um pouco da Bíblia, eu tento buscar escatologicamente. Nunca existiu esponja com vinagre na boca de Jesus. E ninguém pensou, onde é que um soldado ia arrumar vinagre para meter na ponta da lança e botar na boca de Jesus? Eu ouvi diferente até. Era água de cocô. Porque os soldados tinham que esperar os caras morrer. E onde eles faziam necessidade, tinha tipo uma esponja, que era um pano, que eles limpavam aquilo. Então molharam naquela água para botar na boca de Jesus. Por isso que Jesus virou o rosto. Então as pessoas, elas aceitam o que é passado assim. Caraca, você viu essa versão? Assim. Sabe qual foi a versão que eu ouvi? De um estudioso também? Foi que naquela época, o vinagre, ele era usado para servir como um refresco. Porque como não tinha suco, não tinha nada na época, eles pegavam vinagre, diluíam muito em água para que as crianças tomassem aquilo como um refresco. E que os soldados, eles estavam ali embaixo, arrependidos, porque eles sabiam que eles estavam errando. E a flechada, aquela lança que eles colocaram, na verdade, foi imposta por quem o crucificou, porque o primeiro, a morte por crucificação, ela é horrível, né? É uma das mais dolorosas. E diz que o que mais... Morre por sufocamento. Morre por sufocamento, porque a posição não deixa com que seus intercostais se expandam, então você vai morrendo de asfixia. Eles e uma quebravam os ossos para a pessoa morrer mais rápido, e Jesus não quebraram nenhum para que ele tivesse a pior morte. E eles furaram a costela dele, porque foi criando edema no pulmão de Jesus Cristo. Nossa, meu Deus, velho. Foi criando um edema no pulmão de Jesus Cristo, e eles fizeram aquilo para drenar a água, para ele durar mais tempo, para ele sofrer mais tempo. Mas não foram os soldados que fizeram parte isso. Eu não sabia. Foi uma imposição. E eles, vendo o sofrimento de Jesus Cristo perante tudo aquilo, eles tentaram... Gente, de novo, não sou estudioso, eu só ouvi isso, tá? Eles tentaram molhar o vinagre com água e dar para Jesus para amenizar. Foi o que eu ouvi. Você entendeu? Então, realmente... Você vê, são vários... Não dá pra entender, não dá pra saber. Você vai ter outra, eu vou ter outra. De qualquer forma, é assim... Cara, quando a gente põe isso, realmente você para pra pensar... Ah, Jesus foi crucificado. E uma coisa Tudo que bem, mas para pra pensar, velho. Vou deixar até uma polêmica. Eu sou cristão, sou evangélico e tal, mas pra mim é uma coisa polêmica isso. Que as pessoas falam assim, você tem que dar o seu dízimo. Mas a Bíblia fala que trazei a 10ª parte das suas riquezas à casa do tesouro e fazei prova de mim. Quem disse que a minha riqueza é o meu dinheiro? Hoje, o que é mais importante para você hoje? Para mim, o mais importante para mim é o meu tempo. Sim. Eu prefiro dar $1.000 do que dar 1.000 horas. Então, de repente, a minha 10ª parte da minha riqueza seriam 10 anos de uma vida de 100 anos, voltadas só para Jesus e para as coisas que Deus quer que eu faça. Então, isso para mim seria a minha maior riqueza. E a casa do tesouro, para mim, seria um lugar onde estão reunidas pessoas, porque Deus trata o ser humano como a maior joia dele. Então, não necessariamente precisa ser numa igreja. Se eu for num hospital de câncer, tem um monte de gente reunida ali. É exatamente. Se eu doar 10.000 horas da minha vida ali dentro, vai ser muito mais importante do que eu doar $1.000 dentro de uma igreja. Excelente reflexão. Então, assim, quando eu penso dessa maneira, eu falo, pô, eu entendo a visão de dízimo, como muitas pessoas passam, como uma coisa que foi estabelecida, não foi por Deus. Se ele é dono do ouro e da prata, ele fala, eu quero que ali chova dinheiro, vai chover dinheiro. Então, de repente fala, Bruno, eu quero ajudar a manter. Deus tocou no meu coração que eu tenho que dar $1.000 naquela igreja pobrezinha, que eles estão com as contas atrasadas, é o que Deus tocou no meu coração. Beleza. Mas, pô, Deus tocou no meu coração que eu tenho que trabalhar como pedreiro ali para construir, porque eles não têm quem faça. Para mim vai ser da mesma forma. Então, quando eu vejo muitas religiões, vejo um monte de centro espírita fazendo doação para orfanato, não sei o quê, e um monte de igreja milionária que no período de pandemia não deu uma cesta básica mesmo. Então, que Jesus é esse que eu estou pregando, que eu vejo quem eu dizia que eram os errados, segundo a filosofia dos pastores, fazendo muito mais pelo ser humano que Deus diz que eu deveria fazer, e eu que aprendi numa Bíblia que eu teria que fazer, não estou fazendo. Então, assim, a religiosidade, para mim, é o maior pecado da sociedade hoje. Sim. Minha mãe é uma mulher muito de Deus, assim, eu admiro ela, mas ela se entrega. Tipo, minha mãe não ganha nada com a igreja, é obreira da igreja, mas ela entrega a vida dela para ajudar pessoas. Então eu falo, beleza, ali está um cristão, que é o meu exemplo de cristão perfeito. Sim.
A minha família do meu pai, todo mundo cristão. Mas eu até fico triste de falar isso, mas se fosse por eles, eu não seria cristão. Porque eu não vejo um exemplo de um ser humano que toca meu coração olhando a família dele assim. Sim. E meus avós sempre foram católicos. E a minha avó faleceu, não tive o privilégio de me despedir porque eu estava aqui, mas é um ser humano que, se eu falar assim, Deus, você mandou um anjo na terra, era minha avó. Católica de novena, Sim. de rezar para santa ali, de a santinha passar de casa em casa. Como é que eu vou dizer que aquela mulher vai para o inferno sendo uma santa daquele jeito? O ser humano mais incrível que eu já conheci na minha vida, e pessoas que foram criadas dentro da igreja evangélica ali, culto todo domingo, 3 vezes na semana, casa de oração, que não sei o quê, intercessão, dando um exemplo pífio para quem não é. Então, assim, essa religiosidade que mata, assim, para mim. Para mim, isso que estraga e deve fazer Deus se revoltar lá em cima, falar, pô, meu irmão, não foi isso que eu ensinei para esse povo, não. Sim. Quem mandou fazer isso daí, cara? Jesus não criou a religião. Eu penso assim, na hora que chegar, Deus vai falar assim, fala, meu amado Coach Rubens, e aí? O que você fez pelos outros? Você, pô, Deus, aquele cara lá tava com a autoestima ruimzona, olha como eu ajudei a mudar a vida dele. Pô, aquela pessoa me ouviu falar aquilo, ela pensou em se suicidar, depois do que eu falei, ela deixou. Pô, olha quantas pessoas eu ajudei com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu dinheiro. E, pô, foi um bom cara, vem pra cá, vem pra esquerda, vai seguir aqui pro céu. E você? Pô, eu preguei para 10 mil pessoas. Mas você tava ali gastando dinheiro com um monte de prostituta. Não, mas eu fiz isso, tá bom. Você fez a minha obra, mas você não conseguiu salvar a sua, porque você não teve um coração segundo o que eu queria. Né? Tipo, Davi fez um monte de besteira. Pegou a mulher lá do outro, botou o cara na frente de batalha, mas também fez muita coisa que agradou Deus. Então, de repente, porque ele se arrependeu, né, do que ele fez. Então, assim, a gente fala arrependimento é mudança de direção, né? Não adianta o cara falar, eu me arrependi, pô. Tem continuar fazendo também, não adianta. Tem assassino que vai pro céu, porque o cara se arrependeu de cor, putz, Claro. que merda que eu fiz na minha vida. Mas vai ficar os 30 anos na cadeia no Brasil. Claro. Mas depois vai, de repente, pra glória e vai... Não, no Brasil vai ficar 7, 8. Ah, né? é verdade. Aqui Depois ele vai sair, depois provavelmente ele vai sair e virar pastor. Aqui é perpétua. É verdade.